Como sempre, no cair da tarde, sentado em sua cadeira de balanço, cachimbos à mão, estava Dona Ana a começar a contar uma nova história. Dessa vez, uma história de um ladrão arrependido, que, diga-se de passagem, naqueles dias me parecia dramática, triste, novelesca. E eu adorava histórias de jagunço, isso me deixava encantado. Assim seguiu ela. Nascido pobre, muito pobre, numa família dessas que muitas têm por aí pelos sertões da Bahia, numa fazenda miserável, esquálida e seca. Logo, viu-se órfão. Sem parentes próximos, não tendo alternativa, vivia de casa em casa, de fazenda em fazenda, de cidade em cidade. Maltratado, maltrapilho, famélico. Não demorou, começou a roubar, de pequenos em pequenos furtos, de briga em briga, de jogatina em jogatina. Logo, criou fama. Passaram-se os anos e tornou-se jagunço, feroz, conhecido, perigoso. Como tudo que conhecera na vida foi violência, agressão e mesquinhez, era tudo isso e só isso que ele tinha para entregar ao mundo. Era afamado pela sua brutalidade e pelo seu gosto pelo punhal e pelo trabuco. De ninguém levava desaforo. Era tão temido e respeitado que até mesmo o Lampião, rei do cangaço, com ele tinha melindres e cuidados, pois ele não era alguém com quem se devesse brincar. Correram-se os dias, passaram-se os anos, e entre emboscadas com a volante, brigas em bordéis, furtos e violências muitas, um dia, em um desses enfrentamentos com a volante, ou com a polícia, como se diz hoje, tombou, atingido por um balaço no peito. Morreu ali, no meio do sertão, sozinho e abandonado, como sempre viveu. Confuso, despertou em um lugar escuro, abafado, eivado de murmúrios e gritos arrepiantes. Não havia luz, era um lugar sombrio, o ar era denso, putrefado. Passou-se muito tempo para que ele, de alguma forma, compreendesse mais ou menos onde estava. No seu entender, parecia que ele estava em alguma espécie de inferno. Dias e noites eram iguais, não havia referencial. O tempo foi passando, meses, anos, séculos, quiçá, não sabe contar. Aos poucos começou a refletir sobre sua vida, seu destino triste, seus descaminhos, até que, em algum momento, um suspiro profundo, entre lágrimas e soluço, exclamou: Deus, 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 ouve teu filho. Perdoai, Deus, 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 também sou teu filho, socorre-me, pois também sou teu filho. Capítulo 3. E aquele lamento tão triste, tão profundo, tão arrependido e sincero, ecoou fundo. Tão longe que refletiu, ecoou nos ouvidos de Deus. De repente, uma luz azul celeste, lindíssima, absoluta, iluminou todo o local. Neste momento, tudo era paz, tudo era serenidade, tudo era calmaria, tudo era amor. A luz foi adensando-se até tomar a forma de um homem, uma criatura angelical, que em uma voz serena e tranquila disse: Meu filho, Deus ouviu as tuas preces, e certo como o sol sobre as nossas cabeças é a providência divina. Eis que aqui estou para poder, se assim for possível, ajudá-lo. Com o rosto entre as mãos, lágrimas e soluços arrependidos e tristes, o homem mal podia erguer os olhos, mal podia olhar aquela criatura angelical e luminosa. Então, em uma voz profunda, mais serena, pronunciou-se o ser celestial: Pensai bem. Sei que a tua vida foi de fome, miséria, castigo e maltrato, mas que sempre tiveste a oportunidade e a chance de escolha, de fazer ou seguir o melhor caminho, e assim não o fizeste. Teu caminho foi traçado por ti, apesar das dificuldades. Pensai bem, se no teu percorrer na terra, enquanto vivo, fizeste alguma boa ação, deixaste de maltratar de boa fé
alguma criatura, estendeste a mão ou acolhesse algum ser vivente, pensai bem, pois será esta boa ação que irá salvá-lo. Com o rosto entre as mãos, o jagunço então começou a refletir. Pensou, e nada lhe vinha, pois toda a vida ele só tinha um desejo: vingar-se do mundo e devolver ao mundo a dor que este mundo lhe havia causado. Pensou, até que lhe veio à memória o momento em que, após ter cometido um assalto e dele estar fugindo, ele parou para descansar embaixo de uma árvore. Foi quando uma aranha, uma pequena aranha, que lá estava tecendo a sua teia, em um fio, desceu à altura do seu rosto. Neste momento, o jagunço, o ladrão, olhou para a criatura e, num ímpeto de perversidade, pensou: vou matá-la. Contudo, do fundo do seu coração, em algum momento, uma voz ecoou: por quê? Por que vai matar a criaturinha? Que mal lhe fez? Deixa viver quem está em paz e segue teu caminho. Ato contínuo, o ladrão levantou, respirou fundo e olhou para a aranha e disse: hoje é teu dia de sorte. Deixa viver quem está em paz. Vou seguir meu caminho. E assim se fez e foi embora. Pronto. O anjo olhou para ele e disse, uma voz grave e sentenciosa: pois serás salvo pelo fio da aranha que não mataste. E do céu, lá do céu, muito distante, aos poucos apareceu um fio fino, mas aparentemente muito forte. Dourado, como se de ouro fosse, esse fio veio descendo. Enquanto o fio descia até os pés do ladrão, o anjo, a luz em si, foi desvanecendo e desapareceu. Quando o fio chegou aos pés, o anjo já não estava mais lá. Ato contínuo, o ladrão então agarrou-se no fio e começou a subir. Começou a subir. Num dado momento ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, percebeu que não estava só naquele fio. Estavam com ele outros tantos, 10, 20, 30, 100 ladrões, não sei, todos no mesmo desespero, no afã de sair daquele inferno. Agarrados ao fio, logo atrás dele vinham tentando subir também. Ele então começou a gritar: saiam, larguem, desistam desse fio, esta salvação é só para mim, não é para vocês. Desistam, larguem, ele vai partir, larguem, desistam, essa salvação é só para mim, não é só para vocês. De repente, alguns palmos acima da cabeça do ladrão, o fio da aranha rompeu-se e ele voltou ao fundo do poço. Passaram-se anos, ele pensando sobre isso, até que, se lhe viesse a compreensão que o que rompeu o fio da aranha não foi o peso dos 10, 20, 100 ladrões que lá estavam, e sim o peso do seu egoísmo ao não querer compartilhar a salvação com outros que talvez também tivessem direito semelhante. E é isso. Aí diria a dona Ana: entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, e conte outra.